Seguimos aqui para falar de Flamengo no Sport Center. É do Flamengo! Na Libertadores, o embalo veio com um massacre sobre o Tolima. Na Copa do Brasil, o time empolgou com um atropelo sobre o Atlético Mineiro no Maracanã. Resta ao Flamengo embalar também no Campeonato Brasileiro. As 3 últimas rodadas do primeiro turno estão na mira. Duelos contra Coritiba e Juventude em Brasília e depois Avaí, fora de casa. Em 9º lugar na tabela, com 21 pontos, os rubro-negros sabem que 3 vitórias seguidas são fundamentais para encostar no topo. O panorama é parecido com 2019. Todo mundo aí, festa linda, mas nós temos que ganhar. Agora está a 9 do mesmo Palmeiras, de novo no topo da tabela. A grande diferença se dá no número de jogos a cumprir. Eram 29 em 2019, são 22 neste ano. E um Flamengo que, apesar das boas exibições recentes, ainda está em processo de estruturação. Eu acho que a equipe vem num processo de evolução e eu espero que mantenha tudo isso. Ainda é muito pouco, foi apenas um jogo classificatório, muito importante, porém apenas uma partida. E eu espero que tenhamos os pés no chão, tranquilidade, equilíbrio, continuemos o trabalho, os jogadores acreditando naquilo que está sendo passado. Mas, taticamente, eu fiquei muito satisfeito, porque o que eu vi hoje foi uma equipe procurando cumprir tudo aquilo que foi pedido, solicitado. Um plano que foi respeitado até o último momento. Com o Maracanã fechado para poupar o gramado, o Flamengo manda o jogo neste sábado contra o Coritiba no Mané Garrincha. Em Brasília, não vai ter Gabigol, suspenso, e Davi Luiz, que saiu com um problema muscular contra o Atlético Mineiro. Vai ser também o último jogo antes da abertura da janela de transferências internacionais. A partir da próxima partida, Everton, Cebolinha e Vidal, que fez seu primeiro treino com bola nesta sexta-feira, já vão poder estrear. Por enquanto, Dorival Júnior pode contar apenas com jogadores do nível de Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Parece ser suficiente para o embalo rubro-negro seguir também no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, classificação do Brasileiro. E aí, fã de esportes, preste atenção na classificação que daqui a pouco a gente vai falar da sequência do Flamengo. O Flamengo não está bem colocado, né? É 9º, e tem a distância ali para o G6 razoável, né? São 6 pontos para o 6º colocado, mas a sequência é boa para o Flamengo, a gente já vai falar disso. Palmeiras 30 pontos, 29 Corinthians, Inter 28, Atlético Mineiro 28, 27 Fluminense, 27 o Atlético Paranaense. Aí o São Paulo 23, 22 o Santos, 21 Flamengo, Botafogo também 21. O Luiz Castro deve estar vendo falando, pô, os caras estavam falando eu pressionado. Tô junto com o eu Flamengo. tô junto com o Flamengo, pô. Mas vamos lá, Red Bull Bragantino 21, 20 Goiás, Cuiabá 19, 19 também o Coritiba, que é o adversário do Flamengo, América Mineiro 18, Avaí 18. Aí a gente vê como essa tabela, toda semana a gente vai ter gente em êxtase e gente no inferno, porque olha só a diferença do Ceará, 17º, 18, para o Flamengo, Botafogo da tela anterior, 3 pontos. Mas esse campeonato tem uma peculiaridade. Faz tempo que a gente não vê tão dividido assim. Os grandes estão em cima, os pequenos estão embaixo. Não tem intruso. Não tem intruso. Boa. Ceará 18, 17, Atlético Goianiense, Juventude 12 e o Fortaleza com 11. Bora falar de Flamengo, já fã de esportes, o assunto mercado da bola, os reforços do Flamengo. Tá rolando um rumor aí do momento do Oscar no Flamengo, já vamos falar disso. Mas e aí, senhores, Flamengo e Coritiba, ô Bertozzi, Oi. Flamengo quando rola o jogo contra o Atlético foi especial. Sim. Classifica contra o Atlético, rival histórico e muito quente nesse momento. Maracanã, com aquelas fumaças, pá, tudo bem. Flamengo quando gera oba-oba, se sustenta o oba-oba, é difícil pegar. Esse jogo para mim é muito importante, porque ganha do Coritiba bem, aí, beleza. Agora, se rola aquele resultado ruim e tal, o próprio rubro-negro vai falar, pô, eu me iludi. Qual o tamanho desse jogo, Bertozzi? Para quem está perseguindo, 9 pontos atrás, não tem jogo que você pode negociar, né?
E eu não sou da opinião de que o Flamengo tem que largar o Campeonato Brasileiro porque, 9 pontos de diferença são muitos, 66 por disputar são muitos também, né? Exato. E o Flamengo hoje tem elenco, tem condição. Basta ver os resultados que o Flamengo tem conseguido nos fins de semana com um time diferente. O time que encaixou, o time que encantou contra o Tolima, contra o Atlético, não foi o time que jogou na Vila Belmiro contra o Santos e ganhou, né? Não foi o time que buscou resultados importantes aí também para se sustentar no Campeonato Brasileiro e bem. Então, tem condição. E a perspectiva dos reforços, né? Então, você está falando de um time que encontrou uma formação, que semana que vem vai ter Vidal e Everton Cebolinha para jogar, né? Daqui a pouco o Zupac, que problema dele aí montar esse time não foi fácil, hein? Com os reforços, porque não é de fato simples. Mas é interessante. O ideal era não precisar viajar, né, nessa sequência de jogos, mas de fato, assim, a gente teve no Maracanã, na Libertadores, e até tive a chance até de conversar com o pessoal que cuida do gramado e falaram: é o seguinte, ou tira o pé 3 rodadas agora, ou não vai ter gramado para terminar o ano, não dá para parar para trocar de novo, e é muito jogo, e é jogo toda hora, e não dá para respeitar os ideais 5 dias no mínimo entre um jogo e outro. Então, a hora é agora. Não é o ideal ter que viajar, mas acho que faz parte. Torcida não vai faltar. O Flamengo sempre que joga em Brasília também tem essa euforia absurda, leva público, tem o apoio da torcida. Então, é a contingência de agora, né? Vamos colocar imagens, treino, Vidal agora treinando. Antes era o Vidal na beira da piscina com a camisa do Flamengo, falando: estou aqui. Tapa, você viu? Fizeram já o corredor lá. Olha lá. Aí encheram ele de tapa. Bem-vindo. Tomou ele de tapa. A imagem do Vidal. Daqui a pouco o Zupac vai ter esse trabalho de colocar 15, 16, 17 jogadores em 11 vagas, vai ter que se virar. Pois é, tá na hora de mudar isso aí. Futebol com 11 tá muito pouco. Quer dizer, nem para todos os times, né? Ali a foto, que momento, hein? Vidal e Rodinei abraçados. Aliás, o que o Rodinei jogou, hein? Contra o Atlético Mineiro, apanhou tanto no jogo contra o Corinthians. Ele tem jogado bem. Nada como um dia após o outro no futebol. E aí? Tamanho desse jogo e no momento que a gente vê, e eu já vou mostrar a sequência do Flamengo, que é favorável, e de reforços chegando e podendo atuar em poucos dias. É a oportunidade que o Flamengo tem de dar uma crescida, de dar uma embalada, isso para o trabalho do Dorival, que já é um trabalho de retomada de confiança, e ele mesmo fala muito sobre isso, é crucial. Curitiba já foi um time mais competitivo no campeonato, o começo do Curitiba com Gustavo Morínigo foi melhor. Então agora é um momento favorável ao Flamengo. A questão é ver qual que é o rescaldo físico do jogo contra o Atlético. Porque o Flamengo se impôs muito contra o Galo. Foi um jogo que demandou muito da parte física dos jogadores, especialmente na zaga. Sim. E o Dorival tem que olhar um pouco para o sistema defensivo dele. Porque chegou um instante no começo dessa semana que a gente comentava aqui, olha, antes do jogo do final de semana, a gente falava, olha, finalmente o Dorival tem todos os zagueiros à disposição. Quem ele vai escalar? Rodrigo Caio já foi, Davi Luiz sentiu muscular, saiu do jogo e o Pedro Henrique falou aí. Então ele já volta a não contar com os zagueiros que ele raramente conta. E aí ele tem o Gustavo Henrique, tem o Léo Pereira, tem o Pablo. O Léo Pereira vem numa sequência muito boa, talvez a sua melhor desde que chegou ao Flamengo. Você expõe o Léo Pereira mais uma vez ou você tira? Então qual time ele vai colocar em campo contra o Curitiba? A força máxima? Acredito que não. Acho que de alguma forma ele vai segurar alguns que tenham se desgastado mais contra o Galo. Isso enfraquece um pouquinho o Flamengo. Mas a hora, como diria um grande apresentador que eu conheço, a hora é agora. Tem que pegar a quinta marcha e ir embora, né? O momento é favorável para o Flamengo, o momento é de oscilação para o Palmeiras, e aí o campeonato que está achatado pode ficar um pouco mais visível, palpável para o time do Dorival. Vamos ver se a hora é agora mesmo. Na tela, a sequência do Flamengo para o Bertozzi, para você em casa, para o Zupac análise. Coritiba em casa, Juventude em casa, Avaí fora e Atlético Goianiense em casa. Com todo o respeito, torcedores de Coxa, Juventude, Avaí, Atlético Goianiense, tenho certeza que se vocês empatarem, vocês vão falar #chupa pra mim, beleza. O jogo com o Dragão é véspera de Libertadores. Exato. Então, eu sei que tá todo mundo agora com aquele print, vai virar meme, mas, pô, estamos falando de 12 pontos, que dá pro Flamengo ganhar os 12. Quer ser campeão? 12 pontos. O Flamengo já gastou a cota de tropeço do campeonato, né? Então, para buscar, ele vai ter que ter um aproveitamento absurdo e isso inclui não perder pontos em jogos em que se espera que ele ganhe, né? Então, é isso. E insisto, o Flamengo tem capacidade de rodar o elenco e seguir favorito na maior parte dos jogos que faz o Campeonato Brasileiro. Tem sido assim nos últimos jogos.
É outro ambiente, né? Aquele Flamengo do Paulo Sousa, em que todo mundo parecia insatisfeito com tudo, internamente também, aquilo passou, né? Isso é meio... Se o Paulo Sousa estivesse lá, o tapa aí, o corredor polonês era nele. E ele veio da Polônia. Boa. Exato. É isso. Você percebe até nessas coisinhas mesmo, no trote e tal. O ambiente tá legal, né? Sim. Tá leve. A gente aqui, cara, a gente vir trabalhar leve não faz um programa melhor? Claro. Faz, mas é óbvio que faz. Faz, a gente vê, o fã de esporte vê. Como o futebol, em qualquer área que você trabalhe, é isso, um ambiente melhor. Você está satisfeito com o resultado do seu trabalho, te faz trabalhar melhor. E para você essa sequência, é isso mesmo, 12 pontos, é isso. É tentar cravar os 12 pontos. O campeonato tem se mostrado muito competitivo. Ninguém tem embalado 10, 12 pontos contra adversários teoricamente fáceis. Atenção para esse último jogo contra o Atlético Goianiense, porque, como eu disse, é um jogo de véspera de Libertadores, então o time vai ser mexido. Sim. Mas ele é também para o Atlético Goianiense véspera de Sul-Americana. Então talvez o Jorginho, que também mexa, embora ele pode menos e precise menos, né? Verdade. Porque tá perigoso para ele o campeonato. Mas é uma sequência convidativa, né? Pelo menos 9 pontos se espera do Flamengo. Vamos falar agora desse mercado do Flamengo para o Zupac encaixar no quadro. Aí a gente tem o mercado da bola, as novidades do time do Dorival Júnior. A gente está pegando antes do início, como era o time, né? Antes do início da janela e como era depois, assim, as saídas e chegadas. Saíram Andréas Pereira e William Arão e chegaram... Flamengo atual é complicado, né? Chegaram Arturo Vidal e Everton Cebolinha. É o famoso apenas, né? Mas enfim, aí a da Liga é uma outra história. Quero ver da Liga no seu telão, Zupac. E antes de jogar, pode vir aqui pra cá, antes de jogar o campinho, eu quero brincar aqui com essa imagem que tá aqui, ó, né? Tá o Vidal Cebolinha. E eu tô me lembrando... Você quer fazer um print pra você, eu tô me lembrando daquele meme do Chico Buarque, sabe? Tu fala assim, segunda-feira abriu a janela, pum, mas só podem jogar 11, tum. Aí a Cebolinha vai triste, porque não tá fácil, não tá fácil escalar. Vai, vamos pro campinho, joga aqui, bota o campinho, vamos brincar. O que dá pra fazer, né? E o que o Dorival deve fazer? Eu parto da seguinte premissa. O Flamengo vive, e a gente já está comentando aqui, o seu momento no ano, momento de encaixar, momento de embalar. O time ganhou do Tolima com facilidade, o time deixou para trás o Atlético Mineiro, que era um dos candidatos à Copa do Brasil, com essa formação. Então, para que mexer? Para encaixar o Cebolinha? Nesse momento, eu não acho que seja essa a demanda do Flamengo. Então, o Dorival, na minha visão, tem que apostar no time que ele encontrou. E o desenho é esse, é o 4-4-2, com o tal do losango, que tanto falamos. Então, nesse momento, me desculpa, Cebolinha, mas para mim, você é reserva agora. Vai chegar como reserva, porque não há como mexer nesses jogadores. A grande questão é Arturo Vidal, né? Então, esse time é o time da Copa do Brasil, o time de quarta-feira, na Copa do Brasil, foi aqui, João Gomes no Vidal. E funcionou muito bem. E é um pecado, dá muita dó de tirar o João Gomes. Mas eu acho que num primeiro momento, o que vai acontecer é isso. O Arturo Vidal no lugar do João Gomes. O Vidal pode jogar, pode fazer esse segundo homem, ou terceiro de meio campo, pelos dois lados. Na Inter ele fez dos dois lados, ele pode perfeitamente fazer pela esquerda. Então Thiago Maia na base, Everton Ribeiro que vive grande momento como meia pela direita, o Vidal como esse jogador um pouco mais pela esquerda, com liberdade para o Arrasca, Pedro e Gabriel, e a gente tem visto uma flutuação muito grande desses jogadores, com o Gabriel caindo para cá, com o Gabriel jogando na esquerda, Pedro mais centralizado, Everton com o Rodinei passando, ou Everton mais atrás, Arrascaeta entrando, como foi, por exemplo, no primeiro tempo, no lance espetacular que o Arrasca bateu e o Everson defendeu. A gente tem visto Pedro e Gabriel mais juntos, às vezes o Pedro preparando um pouco mais com a Arrascaeta caindo pela esquerda, enfim, é um time que vai se movimentar demais, mas eu manteria para esse momento esse desenho. A dúvida é, Vidal vai entregar intensidade para se manter aqui? Isso vai depender do encaixe dele no ritmo frenético de temporada no futebol brasileiro. Se ele não encaixar a intensidade, vai acontecer isso de volta, não se surpreendam. E aí a discussão vai ser Everton Ribeiro ou Vidal? Vale a pena tirar o Everton para o Vidal jogar? Isso vai depender do rendimento do Arturo Vidal. Eu acredito que no primeiro momento seja essa a formação. E para encaixar o Everton Cebolinha, como faremos? Vai ter que mudar o desenho, alguém vai ter que sair do time. Na minha visão, quem vai sair do time é o Pedro.
embora ele esteja jogando muito bem, para o Cebolinha entrar. Todo mundo não comporta. E aí, muda para 4-3-3, com o Gabriel. O Arrascaeta é craque para jogar aqui, concordo. Cebolinha adora jogar por aqui, não gosta de jogar por aqui. Então é uma questão de adaptação. Ou o Arrasca cai um pouco mais para cá e o Cebolinha fecha à esquerda, ou eles vão ter que trocar, é uma questão de escolha. Mas aí eu imagino esse desenho para o Cebolinha entrar. Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabriel e Cebolinha, todos juntos, não vai caber. Alguém ou alguns terão que ficar de fora. Para o Cebolinha jogar, tende a sobrar para o Pedro. Em um primeiro momento, com o Vidal em campo, com o Cebolinha do banco de reservas. E temos ainda, a gente vai falar dessa questão do campinho, até para ver se o Bertozzi carimba. Tem essa liberdade aqui para falar, mas vamos trazer o rumor da história do Oscar, jogando na China. Oscar, ex-jogador de Chelsea, de seleção brasileira, né, de São Paulo e Internacional, embrólio e tudo mais. Juventus também, né? Estamos Juventus. Isso. E aí a gente vê que tem o rumor, né, a informação do Globoesporte.com, o brasileiro tem contrato até 2024, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. O Flamengo fez uma consulta por Oscar, mas valores atrapalham. Atrapalham é quase um eufemismo, né? Sabe que no instante em que a China teve a injeção financeira, que vários jogadores foram para lá, o Oscar era o mais bem pago da China. O número 1, mais que o Hulk, mais que todo mundo. A informação é de que ele ganharia na casa de uns 10 milhões de... Eu não gosto de ficar falando salário que cada um paga, mas no momento que a gente está falando sobre esse humor, me parece algo muito improvável, para não dizer quase impossível. Né? A não ser que o Oscar... Tem um problema pessoal lá que ele queira voltar, ponto, né? O mercado chinês é um mercado que murchou, ele praticamente acabou. E talvez o cara queira voltar, mas aparentemente é algo muito inviável nesse momento. Vamos volta pro campinho do Zupac. Do Kizia, da realidade. Estamos precisando de um reserva para Arrascaeta, é isso? Entendeu? Porque assim, acharia ótimo ter o Oscar no elenco, mas o tamanho do investimento teria que ser para um cara que assim, fosse uma lacuna, que fosse chegar, tomar contraposição, jogar e isso não é diminuir o Oscar, mas o Arrascaeta é o melhor jogador do time, cara. É um jogador absolutamente decisivo. Decidiu na quarta-feira, como fez inúmeras vezes ao longo da carreira. Já um dos maiores nomes da história do clube. Então, é aquela coisa, né, Léo? Acho que até o São Paulo falou isso quando era sobre o Lucas Moura. Você liga pra saber, porque de repente ele fala, minha mulher não aguenta mais, eu quero voltar. Que ótimo. Esse tipo de negociação depende basicamente do atleta. O atleta quer, ele faz o esforço para voltar. Depende muito pouco do clube. A história do William, por exemplo, no Corinthians. Exato. Depende muito pouco do clube, depende do atleta. Se o Oscar um dia quiser voltar para o Brasil, ele vai ter que abrir mão de boa parte desse caminhão de dinheiro que ele ganha. Quem estiver mais disposto a pagar uma SUV, não um caminhão, uma SUV cheia de dinheiro, vai pagar e vai levar. Né? Você faz aquela coisa assim, o Oscar liga aqui, pessoal, é o seguinte, já rescindi aqui na China, então disposto a negociar, né, sabe? E ele é o que ficou, né? Porque os caras todos voltaram, né? Ele é o que ficou. Agora, Léo, voltando ao campo de jogo traçado pelo Zupac, para mim duas coisas chamam a atenção. Claro, estamos falando de um calendário pesado, chance para todo mundo jogar vai ter. Mas é óbvio que na hora de uma decisão, a gente vai falar quem são os 11 que vão pro mata-mata aí com o Corinthians na Libertadores. Você imagina que vão os 11 melhores. Sim. Dois pontos ali eu acho que são mais sensíveis no debate de boteco. Um, talvez não pelo nome, que é, por exemplo, o João Gomes sair. Ele tá jogando bola para titular, mas o nome, quando você fala Vidal versus João Gomes, talvez a grife pese. Mas a história eventual do Pedro sair, né? Com o Cebolinha, porque é grife versus grife. Quem faz o melhor ano, o João Gomes ou o Everton Ribeiro? João Gomes. João Gomes. Tá vendo como é difícil? Mas o momento do Everton é um momento de crescimento. Mas o Everton encaixou jogando pela direita nesse trio de meio-campistas também e está sendo uma peça absolutamente fundamental. Mas assim, o positivo pro Vidal é o modelo, o Zupac destacou, o trio é exatamente como o da Inter. Isso. Como tática. Né? Mesmo, ok, a Inter joga com 3 zagueiros, mas o desenho dos 3 do meio campo é o mesmo. Um volante, 2 um pouquinho mais avançados. Eles chamam de mezzala lá na Itália, né? Que seria o meio ala, né? Que é um dos meias laterais, vamos dizer assim. Mas a posição já existe. A posição do Cebolinha, no formato tático que funcionou nos últimos jogos, não existe. Não existe. O Cebolinha é ponta. Né? Então, ele não é atacante, segundo atacante, ele é ponta. Ele joga colado na lateral, indo para cima, chamando um contra um, colocando velocidade. Então, necessariamente implica em jogar de uma maneira diferente. Pode tentar adaptar? Tentaram fazer isso em Portugal.
colocar linha de 4 no meio campo, não deu, né? Não foi legal para ele, não foi uma experiência positiva. É claro que ele aprendeu, ele mesmo disse, olha, aprendi muita coisa, inclusive em fase defensiva. O cara que vai, assim, ser inteligente, pode até não dar certo, mas ele volta conhecendo mais, sabendo mais e entendendo mais do jogo. Mas é mais fácil encaixar o Vidal hoje do que o Cebolinha. Nação Rubro-Negra, esse foi um vídeo do programa Sport Center da ESPN Brasil. Um vídeo muito legal falando sobre essa evolução do nosso clube de regatas do Flamengo. Dorival Júnior conseguindo ali deixar o Flamengo num patamar onde o Flamengo nunca deveria ter saído. Também falando sobre a importância desses 12 pontos em disputa do Campeonato Brasileiro. São 9 pontos de diferença para o Palmeiras, que é o líder, porém tem 66 pontos em disputa. Eu peço a vocês que, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tem o nome aqui embaixo vermelho, se inscreva. Acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo falando do Flamengo para vocês. Por quê? Você muitas vezes não consegue assistir esses programas quando passam, porque vocês devem estar na escola, trabalhando, ou na faculdade, ou resolvendo algumas coisas particulares em algum outro lugar. E aqui você assiste totalmente de graça esses assuntos, esses programas que falam do nosso Flamengo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, tudo isso é de graça. Convido você também a acessar os links aqui na descrição do vídeo sobre um treinamento de marketing digital para você que quer ser empreendedor, ou se você já é empreendedor e quer implementar o seu negócio com a internet, aqui está o link do treinamento Fórmula Negócio Online, o maior treinamento de marketing digital do Brasil. Clica lá, conhece. E também quero dizer a vocês que todas as terças-feiras aqui o meu canal tem uma participação simultânea com o canal Coisa de Rubro Negro, umas lives simultâneas todas as terças-feiras às 20 horas. E vamos marcar uma outra live, outro dia na semana. Estamos em planejamento aí para deixar outro dia com essa live simultânea também, com o canal Coisa de Rubro Negro, sempre trazendo informações, sempre discutindo os jogos do Flamengo, sempre trazendo as opiniões e com muitos convidados especiais nessas nossas lives. Inclusive um deles muitas vezes participa, ainda vai participar, o professor Sebastião Rocha, o ex-técnico do Flamengo na época de Romário, Sávio, Renato Gaúcho. Sebastião Rocha, sempre nós temos a honra de recebê-lo aqui no nosso canal nessas lives. E convido vocês a ficarem atentos, porque a sua participação nas lives, seus comentários é muito importante para a gente discutir, para a gente saber sua opinião e falar do nosso Flamengo, o clube mais querido do Brasil. Forte abraço e até a próxima.